Olá, pessoal. Estou aqui, Giane, quase com os meus 40 anos completos daqui a alguns dias, retornando à gravação, ainda com um visual um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Muita coisa mudou, muita coisa vai mudar, e dentro de um planejamento que eu tenho feito aqui, eu pretendo, ao longo desse ano, mudar um pouco a minha forma de trabalho, principalmente o público que eu atendo, o nicho de clientes. E foi avaliando isso, estudando estratégias e entendendo o meu propósito, que eu decidi gravar essa série de vídeos que se começa com este vídeo de agora. Meu intuito aqui é poder explicar um pouco sobre os diferentes níveis de consciência que existem, explicar um pouco sobre o que é Matrix, o que eu sempre falo nas aulas, né, que eu sempre uso a analogia como funciona a escadaria para sair de um lugar até o outro, para que vocês possam ter clareza na sua jornada do autoconhecimento, para que vocês possam entender em que lugar você está, quais os seus desafios ainda para serem superados, para você poder subir para o próximo andar, para que você consiga entender um pouco do que pode vir ou do que pode ainda acontecer, aonde você ainda consegue chegar. E é por isso que eu fiz esse início dessa gravação desses vídeos, para que você consiga ver a tua escalada da escadinha do autoconhecimento e conseguir entender onde você está e para onde você pode chegar. Para isso, eu vou fazer uma série de gravações. Essas gravações eu vou fazer também o chamado para você vir para um grupo do WhatsApp, onde eu vou te manter informado das atualizações, onde também eu vou colocar a possibilidade de você fazer algum curso ou alguma capacitação que faça sentido para aquele momento da jornada onde você está. E dessa forma eu posso contribuir, trazendo para você as ferramentas que você precisa para escalar a jornada do autoconhecimento. Então, eu hoje começo fazendo uma breve apresentação para que você consiga entender de forma geral, de forma um pouco mais abrangente, como funciona essa jornada do autoconhecimento. Acho que todo mundo já deve ter ouvido, pelo menos todo mundo que está dentro do meu contexto, deve ter ouvido o contexto ou o nome Matrix, sabendo que quem está na matriz está na ignorância inconsciente e do outro lado disso existe o estado de iluminação. E existe toda uma escadaria, toda uma série de degraus que a gente vai aprendendo, que a gente vai passando, para que a gente possa então acessar cada vez mais a consciência de um estado de iluminação. Então, muito brevemente, a Matrix é o lugar da inconsciência, é o lugar de pessoas que estão ignorantes no sentido de não saber, são pessoas que não sabem que eles são algo além do corpo físico. São pessoas que estão vivendo a sua rotina ali, né? Acorda, vai ali, faz o seu trabalho sem nenhuma intenção maior por trás, né? Trabalha para receber dinheiro, está muito ligado ao nível de sobrevivência, né? Então, eu preciso trabalhar, segundo que saco, vou lá ter que fazer minhas coisas, mas porque esse emprego me garante dinheiro, e o que eu faço com esse dinheiro é continuar adquirindo bens para minha sobrevivência ou utilizar para lazeres de curto prazo, como, por exemplo, um churrasco no final de semana, né, que está enchendo a cara, que está indo na balada, que não tem nenhuma visão de futuro. Quem está na Matrix, grosso modo, é isso, e eu vou explicar com mais profundidade depois, tá? E quem está no lugar de iluminação é um lugar que é algo que para uma maioria, ou possivelmente todos nós, não vai acontecer. Mas é algo que a gente precisa entender que existe. O estado de iluminação
ele foi alcançado no planeta Terra, foi atingido ou foi vivenciado por uma pessoa de carne e osso por 4 grandes avatares. A gente tem o mais conhecido deles, Jesus Cristo, a gente tem Buda, a gente tem Krishna e a gente tem Zoroastro. São esses os 4 pessoas que tiveram, pessoas de carne viva, que estavam aqui na matéria e que tiveram o estado de consciência de iluminação. E o estado de consciência de iluminação é um estado onde você está 100% misturado com o tudo que existe. É quando você percebe que Deus está dentro de você e você é Deus, enquanto Deus é tudo que existe e não existe separação. Iluminação é o estado de totalidade. Eu sou tudo que existe faz parte de mim, não existe separação. Então, tudo que eu faço, todo o meu comportamento, tudo que eu faço de ações impacta no todo e vice-versa. O estado de iluminação desses avatares é um estado onde eles vieram com um propósito de ajudar a elevar o nível de consciência da humanidade. Então, eles trazem muitas mensagens, muitas propostas, muitos ensinamentos de mestres mesmo sobre como você pode melhorar e aonde você pode chegar através da sua mudança de comportamento, de pensamento, de forma de agir, de forma de ser. Trazendo assim, para mim, pelo menos os 2 mais conhecidos sempre foram Jesus e Buda. Eu tinha pouco conhecimento sobre Zoroastro ou Krishna antes de estudar a espiritualidade ecumênica, né? Então, vamos trazer só um pouquinho sobre os 2 que são mais conhecidos, Jesus e Buda. Qual que é a diferença de iluminação dos 2? Jesus, ele já veio iluminado, ou seja, desde o momento em que ele estava na barriga da mãe, da Virgem Maria, ele já era um ser em estado de iluminação. Buda, por outro lado, ele foi um ser de carne e osso que passou por todas as dificuldades que você passa, que eu passo, que todos nós passamos, e ele aprendeu a fazer todo esse caminho, essa escadaria para chegar até a iluminação. Legal, né? Ou seja, Buda nos mostra que é possível chegar lá. Não sei qual é a tua intenção, qual é o teu intento, ou por que você se sentiu chamado a ver esse vídeo, mas uma das coisas que eu vou explicar para você um pouco é como você conseguir chegar nesse lugar, ainda que apenas em teoria. Por quê? Porque a nossa sabedoria, ou ser sábio em alguma coisa, para que eu atinja cada um desses degraus, precisa de 2 elementos principais. Para você ser sábio em alguma coisa, você precisa da teoria, do conhecimento, de entender isso em nível aqui, ó, de livros, de estudar, de conhecer. Mas você precisa também de um outro elemento, a prática. Você ter a experiência, vivência prática daquilo que você já sabe. Então, aqui eu vou trazer para você muito sobre o que é a teoria, do que é o conhecimento, o que está nos livros, nas escrituras, nos ensinamentos, mensagens canalizadas, informações que vêm de toda a espiritualidade, para que você entenda como é esse processo. Agora, a experiência prática, cada uma é individual, cada jornada é diferente e cada jornada tem as suas experiências diferentes. O que importa é você conseguir, a partir de agora, identificar, conhecer, entender o que você está fazendo na sua jornada. Ter consciência do que você está vivendo, do que você está aprendendo em cada um desses lugares, em qual degrau você está, o que você precisa ainda experienciar em nível prático ou aprender em nível de conhecimento teórico para que você consiga ir para o próximo degrau. Mas agora vamos parar toda essa história e vamos entender por que cargas d'água alguém gostaria de sair da Matrix, por que cargas d'água alguém sairia
desse lugar e buscaria o estado de iluminação? Existem dois motivos. Um deles, que é normalmente o principal que faz com que uma pessoa que está na Matrix queira sair da Matrix, é se livrar da dor. Temos sofrimentos, temos coisas que incomodam na Matrix. É a dificuldade de relacionamento com alguém, é raiva para lá e para cá, é muito medo, é muita insegurança, é tristeza, é vergonha, é falta de dinheiro, ou preocupação com dinheiro, ou escassez financeira. São muitos sofrimentos, dores, feridas que fazem com que alguém olhe e fale: chega, eu não quero mais estar aqui, e vá buscar começar essa escadaria. O outro motivo é um motivo um pouco mais iluminado já, que é a busca por sonhos. Então, pode ser que a pessoa, de repente, está ali, está até feliz, contente ali no que ela já tem, no que ela conquistou, mas ela tem sonhos. Ela vislumbra um pouco mais de alegria na sua vida, um pouco mais de amor, um pouco mais de humor, um pouco mais de paz, de serenidade, de tranquilidade. E é esse estado emocional que também pode fazer alguém buscar a iluminação. Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei quais são as suas dores, mas eu vou te contar um pouquinho da minha história e, se eu me lembrar, posso contar também de clientes, de alunos que já passaram por aqui, que já trilharam esse caminho junto comigo, para que você consiga entender mais detalhes sobre essa jornada.